Fala galera, beleza? Moisés aqui para o nosso aulão do mês de abril. E é o seguinte, pessoal, esse aulão aqui eu resolvi ele fazer um pouco diferente. Eu resolvi fazer ele com base em algumas petições que vocês mandaram aqui no nosso portal. Então, assim, a gente vai falar de vários assuntos aqui, porém esses assuntos são interligados. Para eu saber muito bem sobre um assunto, eu preciso conhecer o outro. E ó, vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui, ó. Nesse aulão a gente vai falar então assim, ó, quem são os Nefilim ou Nefilins, né? A gente vai ver se é Nefilins ou Nefilim. Enfim, a gente vai conversar sobre isso também nessa aula. A gente vai ver quem são as filhas dos homens que aparecem lá em Gênesis no capítulo 6. A gente vai estudar sobre quem são os filhos de Deus. Pessoal, isso aqui é uma confusão tremenda sobre quem é os filhos de Deus que aparecem em Gênesis capítulo 6. A gente vai estudar um pouquinho sobre quem são os gigantes na Bíblia. E por último, a gente vai finalizar, ou melhor, aqui a gente vai ser o primeiro tópico, né? A gente vai estudar também sobre a palavra Elohim. Então tem bastante pessoas também que fazem muita confusão quando usar o Elohim, quando usar Adonai, quando usar Hashem. Enfim, são várias coisas que a gente vai conversar nessa aula, fechou? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então. Esse material aqui, ele está aí na área de membros de vocês. Se você já é aluno da nossa biblioteca, esse material já está lá embaixo para vocês. Pode ser que durante esse vídeo eu coloque a minha imagem aqui no cantinho, né? Eu não sei se isso vai prejudicar o vídeo ou não, porém, se você já é aluno, você pode entrar lá na biblioteca e baixar o material. Fechou? Aí você assiste por lá, você vai acompanhando o material e o vídeo, não vai atrapalhar a sua leitura. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então. O que significa, o que é a palavra Elohim? Então tem bastante pessoas que perguntam, né, o que é essa palavra? Ela se refere somente a Deus ou essa palavra também é usada em outras situações? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Então a gente começar a entender quem são os nefilins, a gente precisa entender o que significa a palavra Elohim. Ó, então vamos lá. Então muitas pessoas pensam que essa palavra ela é usada somente para Deus. Porém, como a gente vai ver daqui a pouquinho, essa palavra também é usada para outros tipos de coisas na Bíblia. Então, tem versículos na Bíblia que vai usar a palavra Elohim para descrever homens, para descrever juízes, para descrever pessoas poderosas da terra e, em alguns casos, até para descrever anjos. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a primeira coisa que você precisa saber. Então, ó, a palavra Elohim aparece na Bíblia diversas vezes. Algumas vezes se referindo ao Criador e outras vezes se referindo a anjos ou a pessoas. Fechou? Então esse aqui é o primeiro conceito que eu quero que você fixe bem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar no dicionário para vocês. Tudo que eu estou falando agora de forma teórica, depois eu mostro no dicionário bíblico. Então vamos lá, pessoal. Então na Bíblia de vocês aí, vocês não vão encontrar a palavra Elohim, vocês vão encontrar a palavra Deus, a palavra Jeová, enfim, nunca Elohim, porque isso aqui é um termo hebraico. Mas se você tiver a Bíblia em hebraico aí, você já vai ver essa palavra no primeiro versículo da Bíblia. Então vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco, ó. Então a primeira vez que aparece a palavra Elohim na Bíblia é lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1. Então a primeira vez que já vai aparecer essa palavra Elohim é lá em Gênesis 1:1. Ó, eu até coloquei o versículo em hebraico aqui para vocês, ó. Ó, Bereshit bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz. Então aqui a gente já tem a primeira aparição dessa palavra na Bíblia. Então, em Gênesis capítulo 1 é quando começa a aparecer essa palavra. Nesse caso, pessoal, a palavra que aparece aqui como Elohim é para descrever exatamente o próprio Criador. O próprio Deus, ele aparece, ele se apresenta como Elohim. Nesse primeiro versículo. Em outros versículos, a gente vai ver uma aplicação daqui a pouco, onde essa mesma palavra aqui, ó, ela vai descrever anjos, ela vai descrever outras pessoas, e não especificamente somente o próprio Criador. Lembrando que nesse primeiro tópico a gente está falando apenas dessa palavra aqui, Elohim. E aqui, pessoal, eu coloquei uma observação que é bastante importante. Vamos ver se vai dar para vocês lerem aí. Vou até descer um pouquinho a tela aqui para vocês lerem. Ó, o segundo item importante aqui. Deus, ele é Elohim. Porém, Elohim nem sempre será Deus. Então a palavra Deus, ou melhor, o próprio Deus, ele é Elohim, porém a palavra Elohim nem sempre será Deus. Então é isso que você precisa aí escrever no seu caderninho e decorar. Deus, ele é Elohim, porém Elohim nem sempre é Deus.
Então vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco agora e a gente vai ver um pouquinho então do significado dessa palavra. Então agora chegou a parte mais importante desse estudo, porque com base nisso daqui que eu vou falar agora para vocês, todo o resto do estudo vai ser com base no que a gente conversar agora. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o significado da palavra Elohim em hebraico. Então a gente sabe, vamos lá, vamos prestar bem atenção nisso aqui, ó. Quando a gente precisa fazer uma exegese de alguma palavra em hebraico, o que que a gente faz? O pessoal ainda que não fez o curso de hebraico conosco, talvez não saiba ou não estudou hebraico, mas como que a gente pega e faz uma interpretação dos textos bíblicos? Vamos lá, pessoal, mesmo que você ainda não é aluno do curso de SAD, ou vai ouvir isso pela primeira vez, como que funciona em hebraico? Então eu tenho uma palavra, um exemplo, a palavra, vamos imaginar aqui a palavra Elohim, por exemplo. Então assim, eu vou pegar a palavra Elohim, quando eu quero saber o significado dela, eu pego a raiz dessa palavra, aí eu pego um dicionário, um exemplo, aqui tem um dicionário, o dicionário James Strong, que também é muito bom para isso. Então eu vou lá, eu pego um dicionário, eu pego a raiz dessa palavra e com base na raiz da palavra eu faço uma interpretação da palavra. Então assim, isso daqui é o que você precisa entender para a gente entender a palavra Elohim. A palavra Elohim, ela é uma palavra, porém, quando a gente vai na raiz dessa palavra, a gente encontra outros derivados desta palavra. Fique tranquilo que a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então, ó, como sabemos, todas as palavras em hebraico têm um significado. E algumas palavras são derivadas de outras palavras menores. Foi o que eu acabei de falar. Então, às vezes a gente pega uma palavra enorme lá. O que a gente faz para a gente descobrir o que significa aquela palavra? A gente pega a raiz dessa palavra. Quando a gente pega a raiz da palavra, aí a gente, com um bom dicionário bíblico, a gente consegue ir lá e verificar o que significa realmente aquela palavra. Então vamos lá. Ó, quando queremos fazer uma boa exegese, que foi isso que eu acabei de falar, então vamos entender aqui, ó. Agora eu vou falar para vocês, ó. O que significa então a palavra Elohim em hebraico? Segundo o dicionário James Strong, esse daqui, ó, não vai dar para vocês verem, né? Mas aqui é um dicionário bíblico. Esse aqui é a Bíblia de palavra-chave. Ela tem tanto grego quanto hebraico. Então, no final dessa Bíblia, ele tem os dicionários. Eu até coloquei a referência ali para vocês, ó. Então, o que acontece? Segundo esse dicionário, pessoal, esse daqui que eu estou usando nesse exato momento para gravar esse material para vocês. Segundo esse dicionário, a palavra Elohim, nessa referência aqui, ó, 430, ela tem alguns significados. O que significa, então, a palavra Elohim, segundo o dicionário? Não só esse, mas outros que eu também consultei e falam a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, a palavra Elohim, em hebraico, pode significar Deus Supremo, pode significar anjos e pode significar, agora que entra aqui, pessoal, fixe muito bem isso que eu vou falar agora, porque lá no final desse estudo, quando a gente vai falar sobre os filhos dos homens e filhos de Deus, a gente vai precisar desse conceito aqui. E a palavra Elohim também significa juízes e poderosos, ó, no sentido humano. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? A palavra Elohim, então, ela pode significar tanto Deus quanto anjos, e ela vai ser usada às vezes para descrever pessoas, descrever literalmente pessoas poderosas, juízes. Esses também são chamados na Bíblia original, de Elohim, beleza? Então vamos lá. Então algumas vezes a palavra Elohim também vai aparecer para descrever, ó, isso aqui é bem legal, viu, pessoal? Então às vezes também a palavra Elohim vai ser usada para descrever o quê? Deuses pagão. Aí você fala, pô, Moisés, a palavra Elohim não é só para Deus, então? Não. Ela é usada tanto para seres humanos, quanto para anjos, tanto para, ó, literalmente aqui, como eu deixei essa referência, ó, como para deuses pagãos. Então o famoso Baal, né, que vocês estão acostumados, né, o deus Baal. O deus Baal, pessoal, ele é usado. A palavra Elohim também é usada para descrever o deus Baal. Então aqui eu deixei até uma referência em hebraico, ó. Você que já estuda um pouquinho de hebraico, você conhece a Bíblia hebraica, dê uma olhadinha nessa referência, 1 Reis 18, 24. Ali vai citar o deus Baal como Elohim. E também quando fala sobre o deus Dagon, lá em 1 Samuel, no capítulo 5, versículo 7, vai usar também o termo ali Elohim para descrever essas divindades falsas. Então a palavra Elohim, pessoal, ela é muito ampla. Ela não significa só Deus no sentido de criador, mas ela pode significar tudo isso que a gente já conversou. Um Deus supremo,
anjos e até mesmo seres humanos e deuses pagãos, beleza? Vamos lá, pessoal. Como já mencionado, aparece também para descrever juízes ou poderosos da terra. Ó, lá em Êxodo, no capítulo 22, lá vocês vão ter uma referência da palavra Elohim sendo usada para homens. Eu falo, pô, mas quer dizer que homem é Deus? Aí que tá, viu, pessoal? Tem bastante pessoas que fazem confusão e falam que nós somos deuses, porque algumas vezes vai estar Ha-Adam Elohim, por exemplo, o homem Deus, né? Porém, aqui, pessoal, esse Elohim que é usado para descrever o homem, não é no sentido que o homem virou Deus, mas sim no sentido que o homem é o quê? Ó, segundo o dicionário, ele é um juiz, ele é um poderoso da terra, ele é uma pessoa que governa sobre a terra, então vai ser usada a palavra Elohim também nesse sentido. Vamos avançar aqui agora e vamos tentar ver um exemplo. Ó. O próprio Moisés, ele é chamado de Elohim. Então aqui eu coloquei o versículo em hebraico para vocês lerem, que é lá de Êxodo, no capítulo 7 e versículo 1. Eu até esqueci de colocar a referência aqui, mas na edição eu vou colocar para vocês. Êxodo, capítulo 7 e versículo 1. Tem esse versículo aqui, ó. Em hebraico, pessoal, ele fica dessa forma, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho te posto por Deus. Olha aqui, pessoal, lendo essa Bíblia na versão português, fica muito confuso. Eis que eu tenho posto Moisés como Deus. Como assim? Moisés é Deus, então? Ou como posto, né, um comparativo, semelhante a Deus? Vamos entender aqui, pessoal. Ó, eis que eu tenho te posto por Deus para Faraó. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Então, lendo essa passagem bíblica, fica um pouco confuso. Então, será que Moisés ele foi colocado como Deus para governar o povo? O que quer dizer aqui, pessoal? No termo hebraico, ó, então vamos ler aqui, ó, Vaiomer, então disse, ó, aqui tem o tetragrama, ó, Adonai, para quem? El Moshe, e disse para Moisés. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Eis que ele tinha colocado como Elohim, Lifnei, perante a Faraó, e também fala de Arão. Mas olha aqui a palavra Elohim. Então o que acontece, pessoal? Essa palavra aqui, Elohim, quando é descrita para Moisés, não está falando que Moisés virou Deus, mas eis que eu tenho posto Moisés como um poderoso perante a Faraó, como um juiz perante a Faraó, que está solicitando que liberte o povo. Então, quando a Bíblia fala desse versículo aqui, como a gente já viu, o que é Elohim? Deus Supremo. Então, vamos descartar. Então, Deus colocou Moisés como um Deus Supremo ali? Obviamente que não. Ele colocou Moisés como um anjo? Obviamente que não. Vamos descartar. Deus colocou, então, Moisés como o quê? A terceira opção que nos sobra. Como juiz ou como um poderoso sobre a terra. Então, quando Deus fala que colocou ele como um Deus ali na terra, estava falando exatamente nesse sentido, que colocou ele como um poderoso, como alguém de autoridade para falar a Faraó, para ficar diante de Faraó. Então é nesse sentido. Então aqui, pessoal, a gente já vê a palavra Elohim sendo empregada de uma forma diferente. A gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, sendo aplicada para Deus e aqui sendo aplicada ao homem. No decorrer desse estudo, eu vou mostrar mais exemplos, principalmente quando a gente for falar sobre os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Então aqui eu falei, ó, Moisés era Deus, um exemplo da palavra Elohim na Bíblia. Então é isso que eu expliquei exatamente agora. Então Moisés, pessoal, ele foi colocado como alguém de autoridade perante a Faraó, mas porém ele não era Deus. Então, ó, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. E aqui eu dei uma explicação da palavra, então. E é o seguinte, pessoal, comente aí, então, o que você acha sobre isso. Moisés, ele era Deus? Ou Moisés foi colocado como alguém de poder lá diante de Faraó? Eu quero saber da sua opinião. Comente aqui embaixo desse vídeo, falando o que você acha sobre esse tema. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Vamos avançar agora para o segundo tópico aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre quem eram os Nefilins. Então aqui já entra até uma discussão muito grande, né? É Nefilim ou Nefilins? Aí entra até aquela discussão, né? E agora, é Nefilins com S ou Nefilim só? Vamos começar por aqui então, pessoal. Lembrando, a gente acabou de falar sobre a palavra Elohim e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os Nefilim. Ó, então para a gente começar a entender um pouquinho quem eram esses Nefilim,
a gente precisa pontuar algumas coisas antes. Então, existem algumas coisas aqui que a gente tem que entender, pessoal. Alguns professores de hebraico ficam até bravos, né, quando o pessoal fala nefilins. Por quê, pessoal? Em hebraico, as palavras masculinas, elas terminam com im. Então, exemplo, você pega uma palavra masculina, aí você acrescenta o i e o m, aí ela vira plural masculino. Então, o que acontece? Quando a gente fala nefilim com m, a gente já está falando que é um plural de alguma coisa. Então, assim, é isso em hebraico. Mas como a gente está pegando aqui, né, jogando para o português, a gente não tem uma palavra assim, no português a gente vai usar a palavra nefilins, com S mesmo, para referir aos gigantes, ao coletivo de gigantes. Porém, pessoal, em hebraico, a gente fala nefilim. Nefilim, a gente já deduz que é coletivos de gigante, porque a palavra para gigante é outra, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nefilim é o coletivo de gigantes. No português, a gente fala nefilins para referir aos gigantes, porque a gente não tem essa terminação com i e m no final. Mas enfim, pessoal, isso aqui é só um comentário mesmo. Se é nefilim ou nefilins. Por padrão aqui nesse estudo, vou até descer aqui para vocês, ó, a gente vai adotar dessa forma nesse estudo. Nefilim, em hebraico, a gente vai usar como coletivo de gigantes. Porém, aqui no nosso estudo, aqui, né, quando a gente for falar os gigantes, a gente vai usar os nefilins. Não é o correto, não é a aplicação mais correta, mas porém a gente vai usar dessa forma, que é uma forma que já está mais popularizada aí no nosso meio. Então vamos lá, pessoal. Então o que é um nefilim? O nefilim, pessoal, nada mais é do que gigantes. Então quando a Bíblia fala sobre os nefilins, está falando exatamente de gigantes que habitaram nessa terra. Algumas pessoas vão falar que nefilim é quando os anjos caídos se deitaram com as filhas dos homens, lá em Gênesis 6, e tiveram filhos. Quando eles têm esses filhos, então nascem os nefilins, que são os gigantes. Porém, pessoal, isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, não tem base bíblica nenhuma. Por quê? Primeiro que anjo, como diz lá em Mateus, no capítulo 22, e também no livro de Hebreus, no livro de Marcos, anjos não têm relação sexual, nem com outros anjos e nem com os homens. Então a gente já descarta essa possibilidade que os nefilim são criaturas que foram geradas, né, do homem com o anjo, gerou essa criatura, porém isso não faz sentido, pessoal. Vamos lá, vamos avançando aqui ao decorrer desse estudo. Então, ó, nefilim é o coletivo de gigantes. Como em hebraico nefilim já é plural, por isso algumas pessoas dizem que é errado falar nefilins, porque nefilim já é o plural. Como já falamos em português, vamos usar a nomenclatura de nefilins para referir a gigantes, mais que um. Embora o correto em hebraico é nefilim, já é o coletivo de gigantes. Então vamos lá, até coloquei aqui, ó, nefilim em hebraico, coletivo de gigantes. Nefilins em português, a gente vai usar. A gente vai manter essa nomenclatura para ficar mais fácil aqui a nossa conversa durante esse estudo. Então vamos lá, pessoal. O que é o nefilim? Nefilins, pessoal, são exatamente os gigantes. Vamos avançar aqui que eu vou mostrar para vocês na raiz da palavra e também o versículo em hebraico aqui para vocês verem essa palavra aqui. Então vamos lá. Quer saber? Eu vou até mostrar primeiro aqui a palavra para vocês já verem na Bíblia. Então, o que acontece? Em Gênesis, no capítulo 6, é onde aparece pela primeira vez a palavra nefilins. Ou melhor, nefilim, né? Tá na Bíblia. O que acontece, pessoal? Aqui em Gênesis, no capítulo 6, versículo 4, a gente tem esse versículo aqui, ó. E haviam naquele dias gigantes na terra. Aqui a palavra usada, ó, é ha-nefilim. Ha porque é um artigo, né? Que é o ou a em hebraico, né? Então aqui, ó, ha-nefilim. Então a palavra nefilim, pessoal, realmente existe na Bíblia. Então não é a historinha da carochinha, enfim, é uma palavra que realmente tem na Bíblia, porém nefilim, ela significa exatamente os gigantes. E não confundam esses gigantes aqui com os anaquins que vai aparecer lá na frente. Aqui a palavra utilizada no hebraico aqui do versículo, ó, é nefilim, que é gigantes. Então haviam naqueles dias lá na terra o que? Nefilim. Havia lá na terra então gigantes. E por nenhum momento a Bíblia fala, e havia naquela terra anjos caídos. Pessoal, isso não existe, tanto na Bíblia portuguesa quanto na Bíblia hebraica.
não existe essa história de anjos caídos dormiram com as filhas dos homens e geraram então os nefilins, que são os gigantes. Isso não existe, pessoal. Então, nefilim em hebraico é gigantes. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho então a palavra nefilim. Então, ó, a palavra nefilim, então a gente falou, né, é plural. Porém, ela no singular é a palavra nafil. Então, assim, gigante. Gigante em hebraico é nafil. Olha, nafil com o L bem lá em cima, né, o lamed. Então, nafil significa exatamente gigante. Lembra que eu falei que em hebraico, para eu colocar uma palavra no plural, eu coloco o i e o m no final, quando for uma palavra masculina? Então, ó, nafil virou nefilim, teve uma variaçãozinha ali. Esse in no final é o que deixa a palavra no plural. Então, assim, ó, então o singular da palavra, pessoal, é nafil. E lembra que eu falei para vocês que, isso aqui preste muita atenção, pessoal. Então aqui, a gente tem então a palavra nafil para se referir a anjo, ou melhor, a gigante, e nefilins ou nefilim para se referir a exatamente aos gigantes. Então assim, lembra que eu falei para vocês que no hebraico a gente pega uma palavra em hebraico, aí depois a gente vai lá na raiz dela para a gente ver qual que é o real significado daquela palavra? É isso que a gente vai fazer também, pessoal, com a palavra gigante. Então, a palavra gigante em hebraico nada mais é do que nafil. Então, vamos lá, só para a gente finalizar esse assunto. Então, nefilim para vários gigantes e nafil para um gigante. Vamos lá, pessoal. Então, a palavra nafil, ela também tem uma raiz em hebraico. Então, a raiz em hebraico da palavra nafil é nafal. Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Isso vocês podem encontrar lá no dicionário, como eu já mencionei. Nessa referência aqui, vocês vão encontrar o que significa a palavra nafal, que é a mesma raiz primitiva da palavra gigante. Então, o que significa a palavra gigante em hebraico, pessoal? É isso que eu quero que você aprenda. A palavra gigante em hebraico significa, ó, cair, cessar, morrer, caído, derrubado, inferior, julgado e esmagado. Então, o que significa a palavra gigante em hebraico? A palavra gigante em hebraico, ela tem exatamente esse sentido. Aquele que está caído, aquele que já foi derrotado, aquele que já está prostrado. Então, o gigante em hebraico, embora assim, na nossa visão, o gigante seja algo grande, dentro do conceito hebraico, o gigante é aquele que já está caído, aquele que já está no chão. É isso que o rei Davi, ele visualizou lá em 1 Samuel, no capítulo 17, se não me falha a memória. Enquanto todo mundo via um gigante, o que Davi via? Davi ele via exatamente um caído, um derrotado, uma pessoa que já estava para baixo, que foi o gigante Golias. Então, assim, só para finalizar esse tópico, uma pequena reflexão. Quando você vê um gigante na sua vida, alguém muito grande, saiba que um gigante, dentro do conceito hebraico, ele já é aquele que está caído, aquele que já foi vencido. Então não tem problema tão grande que o nosso Deus não possa resolver. Então isso aqui é só uma pequena interpretação aqui para vocês da palavra nafal, que é a raiz primitiva da palavra gigante. Então gigante em hebraico ele tem esse sentido de derrotado, de estar prostrado, de estar no chão, segundo o dicionário James Strong. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco agora. Agora a gente vai para algumas teorias sobre o que é o Nefilim. Então, como eu já falei, né, bastante pessoas têm várias teorias, né? Ah, o Nefilim, então, é quando o anjo caído se deitou com as filhas dos homens e geraram ali, então, os gigantes, né? Então, algumas pessoas acreditam nisso, porém não temos base bíblica nenhuma para falar sobre isso. Então, eu separei aqui para vocês, ó. Ó, aqui está a palavra Nefilim em hebraico, né, que vocês já viram. E eu separei aqui, então, pessoal, algumas teorias aqui que a gente tem sobre esse assunto. Então, vamos lá. Vou descer aqui, então, e a gente vai lendo aqui cada uma delas. Então, como aqui, né, eu já até mencionei para vocês, né, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, quando aparece literalmente a palavra Nefilim. E aqui eu separei 3 teorias aqui sobre a palavra Nefilim. Ou melhor, de quem é esses Nefilins, né? Ou quem foram esses Nefilim. Então, a primeira teoria sobre Nefilim. Muitos acreditam que existiam anjos caídos e esses anjos se deitaram com as mulheres na terra. Gênesis 6.
E a união entre esse anjo caído com a mulher gerou os gigantes. Esses gigantes são os Nefilim. Porém, pessoal, como eu já mencionei, não tem embasamento bíblico nenhum para isso. Lá em Mateus, no capítulo 22, como eu deixo registrado lá embaixo depois para vocês, fala que anjo não faz sexo, tanto quanto com outra anja, né? Sei que eu posso dizer isso, quanto com pessoas carnais. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos, eles são seres espirituais e são ministros de louvor perante o Senhor. E os anjos caídos, eles não têm essa habilidade também, porque são espirituais do mesmo jeito que os outros anjos. Então vamos lá. Então a primeira teoria aqui a gente já descarta, né? Não faz sentido isso. Segundo, de acordo com as lendas hebraicas, pessoal, isso aqui está falando um pouquinho das lendas judaicas. Tanto é que você pegar o livro de Enoque, que é um livro meio perdido aí, que não foi aceito tanto pela igreja evangélica quanto pela igreja católica, lá eles falam um pouquinho também que os gigantes, eles são super-heróis que cuidam da Terra. Então, assim, pessoal, também é uma teoria bem furada, não tem nem fundamento isso. E depois a gente tem a terceira teoria aqui sobre quem sejam os Nefilim. E a terceira teoria aqui, pessoal, já é um pouquinho mais conhecida, fala que os Nefilim são exatamente os filhos de Deus, que também não é verdade. Daqui a pouquinho a gente vai conversar quem são os filhos de Deus. Então, algumas pessoas falam, pô, os Nefilim, que são aqueles gigantes, eles são aqueles mesmos caras que aparecem em Gênesis 6 como filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, no caso, para algumas pessoas que interpretam aquele capítulo 6, falam que o Nefilim, ele é os filhos de Deus. Porém, pessoal, não é isso também, como a gente vai ver logo a seguir. Então, vamos lá. Todas essas três teorias e várias outras teorias sobre Nefilim, todas elas são bem fake, pessoal, não são bíblicas. Então vamos lá, respondendo assim a grosso modo, quem são os Nefilim? São exatamente os gigantes. Aí que tá, pessoal, esses Nefilim nada mais é do que os gigantes que tinham ali em Gênesis capítulo 6. Aí você me fala, pô, mas como que surgiu esses gigantes? Cara, não tem uma resposta bíblica nem arqueológica para isso. Eu poderia falar assim, ó, foi da união de Caim com uma outra mulher, aí surgiu esses gigantes. Não, não existe uma explicação para falar de onde surgiu esses gigantes. O que podemos dizer sobre esses gigantes que realmente existiram são pessoas que têm uma estatura maior, né? Eles são maiores de altura, porém a Bíblia não diz qual linhagem, né, qual genealogia que gerou esses gigantes. O que a gente pode dizer e afirmar que Nefilim eles são nada mais, nada menos do que os gigantes que aparecem em Gênesis 6. Agora, por que eram gigantes? A gente não tem uma resposta bíblica para isso. Então, eu poderia falar até sobre categorias de gigantes. Então, vou dar só uma pincelada aqui, depois a gente fala sobre isso. Então, ó, tem o Nefilim, que são gigantes. Aí depois a gente vai ter os Anaquins, que são também gigantes. E outros dois que eu vou falar no final desse estudo. Então, assim, são tipos de gigantes, sei que eu posso dizer, de regiões diferentes, mas também são gigantes. Então, gigantes, pessoal, na Bíblia não é só os Anaquins. A gente pode falar que os Nefilim também são gigantes. Então, quem são os Nefilins em Gênesis 6? Os Nefilim em Gênesis 6 são gigantes. Por que são gigantes? Não temos base bíblica nenhuma para responder sobre isso. Fechou? Então, fiquem tranquilos que os Nefilim não são anjos caídos, como a maioria do pessoal tem costume de falar. Vamos focar agora, pessoal, em quem eram os filhos de Deus. Agora a gente vai entrar numa parte aqui bem importante do estudo. Quem é os filhos de Deus? Eu vou até pedir para você abrir a tua Bíblia aí, Gênesis. Abra aí Gênesis capítulo 6, leia do versículo 1 ao versículo 4. Se possível, leia o capítulo inteiro, que vai ficar um pouco mais claro. Dependendo da sua boa vontade aí, leia até o capítulo 5, porque lá começa a falar mais sobre isso. Então vamos lá, pessoal. Quem são os filhos de Deus segundo a Bíblia? Que aparece lá em Gênesis no capítulo 6. Vamos descer aqui então. Ó. A gente já entendeu que os Nefilim são gigantes que estavam ali na terra. E agora a gente vai ver quem eram os filhos de Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos descer aqui então. Ó. Eu vou descer aqui para vocês. E a gente vai ver esse versículo em hebraico. Então vamos lá. Vamos analisar aqui o versículo em hebraico. Ó. Então, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. Esses gigantes são os Nefilim, que a gente já falou. Então, Nefilim a gente sabe que são os gigantes. E também, quando os filhos de Deus... Olha aqui, pessoal, o nosso foco do estudo agora é para falar dos filhos de Deus. E depois a gente vai falar também das filhas dos homens.
Primeiro vamos focar aqui em filhos de Deus. Quando os filhos de Deus, os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e dela geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Então aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês em hebraico como que está ali a palavra filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Aqui fala, Benei, filhos, Ha-Elohim, de Deus. Então, aqui a gente vê a palavra Elohim sendo empregada para descrever quem? Lembra que eu falei que a palavra Elohim em hebraico, pode ser que você esteja vendo esse vídeo aqui e não viu os anteriores, vai ficar um pouco confuso. Então, assim, é uma sequência de vídeos que você tem que entender. Então, vamos lá. A palavra Elohim em hebraico, ela pode significar pelo menos 4 itens. Eu falei que são ou para se referenciar ao Deus Supremo, ao Criador, ou para referenciar os anjos, ou para referenciar aos deuses pagãos, e por último, a palavra Elohim, ela serve para diferenciar também, ou para referenciar exatamente quem? Os poderosos e juízes da terra. Então, quem são os filhos de Deus? Aqui, Benei Elohim. Lembra que eu falei? Vamos por descarte. Então, a gente já descartou, então, que é o Deus Supremo. Não tem como aqui, nessa palavra, ser o próprio Deus. A gente já descartou que também são os anjos. E a gente já descartou que esses filhos de Deus também são os deuses pagãos. E o que sobra, pessoal? Exatamente a quarta definição da palavra Elohim. A quarta definição diz que a palavra Elohim ela é utilizada para descrever o quê? Pessoas poderosas da terra, pessoas que têm fama, juízes que governavam a terra. Então, quem são os filhos de Deus descritos em Gênesis 6? Exatamente os governantes daquela terra, as pessoas poderosas de influência, pessoas que governavam ali, que eu posso dizer, né? Juízes que governavam aquela região. Então, quando essas pessoas poderosas chegaram na terra e elas viram as filhas dos homens, o que esses caras quiseram fazer? Se deitar com elas. Pode ser, pessoal, que esses filhos aqui de Deus sejam da descendência também de Sete. Porém, pessoal, o mais provável aqui dessa teoria aqui dos filhos de Deus seja exatamente os poderosos ali da terra, né? São homens, não são anjos. É igual o pessoal fala, né? Mas aqui que estão os nefilins, né? São os anjos caídos que se deitaram com as filhas dos homens. Não, pessoal. Aqui está falando, essa palavra aqui, Elohim, como a gente já estudou em vídeos passados, né? Ou até mesmo dentro desse estudo, fala de homens poderosos que governavam a terra. Então, quem são os filhos de Deus? Exatamente homens que pegaram e se deitaram com as filhas dos homens. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então a ler um pouco sobre esse assunto. Muitos interpretam que os filhos de Deus, eles eram da descendência de Sete. Então lá em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus, depois que Caim mata Abel, Eva fica muito triste e gera mais um filho. Esse filho é chamado de Sete. A Bíblia diz que Sete começa a invocar o nome de Deus. Isso é, pessoal, ele começa a trazer Deus de volta para a terra. E o que acontece? Esse daí, os filhos deles foram sendo conhecidos como filhos de Deus, aqueles que invocam o Senhor. Então, a primeira teoria aqui, pessoal, dos filhos de Deus lá de Gênesis 6, sejam descendentes da família de Sete. Já a família amaldiçoada, que é a família de Caim, esses são os filhos dos homens, beleza? Filhos de Deus, descendência de Sete. Filhos dos homens, descendências de Caim. Porém, pessoal, quando fala dos filhos de Deus, está se referindo a pessoas, literalmente pessoas. Independente de qual seja a linhagem desses filhos, eles são pessoas. E essas pessoas, elas são os poderosos ali que habitavam aquela terra. Bom, vamos a um exemplo aqui, Então, como a gente já viu, né? Estava escrito lá, Ha-Elohim Benei, que é os filhos de Deus. E vamos lá, pessoal. Então, a palavra Elohim em hebraico, ela significa pelo menos 3 coisas. Referência ao Deus Criador. Então, como a gente já viu, né? Ha-Elohim Benei, falando que os filhos de Deus, a gente já vai descartar aqui, não é o Deus Criador, não é os anjos, e o que nos sobra, então, qual que é? Aos poderosos, aos juízes da terra. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui, então, para a gente finalizar esse tópico aqui sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus nada mais é do que os poderosos
que habitavam aquela terra. Então, os filhos de Deus não é anjos, não faz referência nenhuma a Nefilim, faz referência exatamente aos poderosos que habitavam aquela terra, que se deitaram com as filhas dos homens, que são descendentes, talvez, da descendência de Caim. A Bíblia não fala que são descendentes de Caim, mas lendo a genealogia a gente subentende que é descendência de Caim. Fechou? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui agora e a gente vai ver quem são os filhos de Deus. Aqui tem mais algumas referências, pessoal, só para descartar, né? Porque tem pessoas que falam, mas os filhos de Deus são os anjos. Pessoal, aqui eu coloquei os versículos bíblicos para vocês. Anjos não se deitam com mulheres. E anjos também são seres espirituais. Então não poderia ser anjos os filhos de Deus. A gente já descarta logo de cara essa possibilidade. Então aqui tem as referências para vocês lerem depois. E aqui eu coloquei até uma observação para vocês. A palavra Elohim, ela aparece para descrever também homens, lá em Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 1. Então, como eu já falei, a palavra Elohim, ela serve para anjos, para pessoa e para o Deus Supremo. E em alguns casos também vai falar sobre os deuses pagãos. Fechou? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver quem eram as filhas dos homens. Então a gente falou dos filhos de Deus, que possivelmente são da descendência de Sete. E lembrando, são descendentes de Sete, talvez, porém são homens, são seres humanos poderosos que governavam ali aquela terra. E as filhas dos homens eram mulheres que estavam ali, possivelmente também da descendência de Caim. A gente não sabe se é da descendência de Caim ou de algum clã, de algum vilarejo que tinha ali, de alguma pequena cidade, aquelas mulheres eram dali. A gente não tem como afirmar com certeza quem são elas. A gente sabe que são mulheres, que são pessoas, seres humanos, mas não sabemos a sua origem, beleza? Então essa daqui são as filhas dos homens, exatamente mulheres e não especificamente anjos, como muitos dizem por aí. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui então, ó. Aqui eu deixei uma explicação para vocês também, né? Explicando quem eram as filhas dos homens. Então, ó, podemos dizer que as filhas dos homens descritas em Gênesis era descendência de Caim, como eu já mencionei para vocês. Porém, a gente não consegue afirmar isso com todas as certezas. E vamos lá, pessoal, para a gente finalizar esse estudo aqui, então, ó. Aqui eu vou passar só uma palhinha bem rápida aqui para vocês, porque eu falei, né, também dos gigantes nesse estudo, né, do Nefilim, e a Bíblia também fala sobre outras categorias de gigante. Então a gente tem Nefilim, que são gigantes, aí depois a gente vai ter os Anaquins, o Emins, que a Bíblia também fala sobre esse Emins, e Zanzumins, que também é outra categoria de gigantes. E é isso aí, pessoal. Esse aqui então foi o nosso aulão do mês de abril. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu comentário aqui, vai ajudar demais a gente. E é o seguinte, pessoal, comentem também se vocês querem um estudo específico, eu falando um pouquinho sobre os Anaquins, o Emins e essa outra categoria aqui também de gigantes. Na categoria desse estudo, a gente falou só do Nefilim, que também é uma categoria de gigante. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal, e tchau, tchau.